Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O livro de Gênesis está dividido em duas grandes partes. Primeiro, a história de como tudo começou, capítulo 1 até o capítulo 11, e depois a história de Abraão e os seus descendentes, que é do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, vamos começar modestamente. O alvo é modesto, é apenas o capítulo 1 até o capítulo 11. Se Deus nos der graça, quem sabe a gente vai até o final do livro todo. Esses capítulos iniciais de Gênesis, capítulos de 1 a 11, também chamados de a história primeva, ou história primordial, primeira história, trata de temas extremamente cruciais para a fé cristã. E alguns desses temas estão em bastante evidência hoje, na relação do cristianismo com a sociedade, com a cultura, a questão dos valores. Por exemplo, aqui nós lemos como tudo começou. Lemos por que existe algo em vez de nada. Por que tem uma realidade em vez de nada? Nós lemos aqui nesses capítulos iniciais. Aqui nós lemos a origem da vida, a origem do ser humano. Aqui nós temos a origem do casamento e da natureza do casamento, a base pela qual nós lutamos pelo casamento, o casamento monogâmico, heterossexual. Aqui nós também aprendemos por que existe tanto mal no mundo, por que existe tanta injustiça, por que as pessoas se matam, se odeiam, apesar de Deus ter feito tudo muito bom. E tudo isso nos aponta e nos traz a resposta para a pergunta: por que nós precisamos do Evangelho e por que nós precisamos de um Redentor? Todas essas questões estão aqui nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, a ponto de alguém já ter dito que se você tirar esses capítulos iniciais, o resto da mensagem da Bíblia não faz o menor sentido. Você não vai entender o que é que vem depois, o porquê do que é que se sucede. Nessa série, então, nós vamos tratar dessas questões, mercê de Deus. Vamos começar vendo algumas coisas introdutórias a respeito do livro de Gênesis. Aqui é muito importante que nós, ao estudarmos a Bíblia, ou qualquer parte da Bíblia, nós procuremos lembrar quando essa parte foi escrita, por quem, para quem, com que propósito, o que é que trata. Não é que isso é essencial para nós termos acesso ao significado do texto, significado salvador. Porque de alguns livros a gente não sabe nem quem é o autor, nem quando foram escritos. Entretanto, qualquer pessoa, lendo a Bíblia com o uso ordinário, o uso normal das suas facilidades, pode chegar ao conhecimento salvador de Jesus Cristo, lendo a Bíblia normalmente. Mas você tendo o conhecimento mais aprofundado dessas circunstâncias, isso lhe dá uma clareza maior em você entender a mensagem da Bíblia. Por isso que nós queremos fazer algumas questões, ou trazer algumas questões introdutórias aqui. Primeiro, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Seu nome significa princípio, palavra grega, hebraica, bereshit, que é logo a primeira palavra. Então, é isso que dá o nome ao livro de Gênesis. Ele é o livro do princípio. E ele sempre é tratado e referido na Bíblia juntamente com os 4 outros livros que vêm depois: Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco, ou a Torá, ou a Lei. E eles todos são atribuídos a Moisés. E essa é a nossa posição. É a posição do cristianismo histórico, é a posição do cristianismo clássico, de que esses 5 livros, Gênesis até Deuteronômio, eles foram escritos por Moisés, o grande legislador da nação de Israel. A única parte que Moisés não escreveu foi a parte que relata a sua morte, que está no final de Deuteronômio. Então, provavelmente, o seu sucessor, Josué, foi quem escreveu o capítulo final, onde se narra a morte de Moisés e como Deus o sepultou. Por que nós dizemos que é Moisés e qual a importância disso? Bem, o próprio livro, os próprios 5 livros, o Pentateuco, em várias partes eles dizem: e Deus disse a Moisés: escreve, escreve, escreve. Dezenas de vezes nós encontramos referências ao fato de que Deus mandou Moisés escrever aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava presenciando. E depois disso, depois dos 5 livros, os livros que vêm depois, no Antigo Testamento, sempre se referem ao Pentateuco como sendo a lei de Moisés ou o livro de Moisés, dezenas de vezes. E outras expressões semelhantes, sempre atribuindo a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis inclusive. O Senhor Jesus Cristo considerava que foi Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros. Ele se refere a dezenas de passagens do Pentateuco como tendo sido autoradas por Moisés. Por exemplo, ele se refere às leis de pureza como tendo sido escritas por Moisés. Ele diz que a lei foi Moisés que deu a lei do divórcio. Ele diz que foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Ele diz que
Foi Moisés que escreveu aquele episódio da sarça ardente, que está no livro de Êxodo. Ele disse que Moisés escreveu sobre ele, Moisés escreveu sobre mim, está se referindo ao Pentateuco. Então não há dúvida de que o Senhor Jesus cria que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis e os 4 livros que vêm depois. Na mesma toada foram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, não somente judeus como gentios, mas eles também consideravam que Moisés é o autor dos 5 livros, da Torá, do Pentateuco. Para nós, é essencial que nós mantenhamos isso, porque se Moisés não é o autor de Gênesis e do Pentateuco, então os demais autores bíblicos estão equivocados quando atribuem a ele a autoria, e o pior, Jesus também está enganado, porque várias vezes Jesus diz que foi Moisés que escreveu. Se não foi Moisés que escreveu, Jesus se equivocou nesse ponto. E se ele se equivocou nesse ponto, quem garante que ele não se equivocou nos outros? E aí a credibilidade de toda a Escritura está em jogo. Por isso que a autoria de Moisés é importante para nós. Moisés escreveu esses 5 livros, Gênesis a Deuteronômio, durante os 40 anos que Israel permaneceu no deserto. Foram 40 anos de peregrinação, de viagens, onde Deus revelou-se à nação de Israel, sustentou aquele povo durante 40 anos com pão caído do céu, fez sinais e prodígios e estabeleceu a autoridade de Moisés. Nós temos convicção bem clara de que, pelo menos o livro de Deuteronômio, ele foi escrito às vésperas da entrada na Terra Prometida. Moisés já sabia que não ia entrar na Terra Prometida, e ele fez vários discursos, 5 discursos, ali nas planícies de Moabe, à beira do Rio Jordão. Do outro lado estava a cidade de Jericó. Ele fez 5 grandes discursos que compõem o livro de Deuteronômio, preparando o povo para entrar na Terra Prometida. É chamado de Deuteronômio, é uma combinação de 2 palavras gregas, que significa repetir a lei, ou a lei de novo, onde Moisés repete tudo o que ele disse de Gênesis até o livro de Levítico. Então, ali, prestes a entrar na Terra Prometida, quando todo o povo estava se preparando para atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. É nessa ocasião que ele escreve o último livro, Gênesis, tendo sido escrito um pouco antes também. Com que propósito, então, Moisés teria tido o trabalho de escrever esses 5 livros no deserto, preparando ou às vésperas do povo entrar na Terra Prometida? Nós podemos pensar em várias razões, sem entrar na questão divina, de que o plano de Deus era que tudo isso ficasse registrado para toda a história, para nós hoje que estamos aqui. Mas sem entrar nessa perspectiva divina, quais seriam, humanamente falando, as razões pelas quais Moisés teria escrito esse livro? Primeiro, ele queria reorientar a visão de mundo dos israelitas. Os filhos de Abraão tinham passado 400 anos no Egito, e lá eles tinham adorado outros deuses. Eles tinham aprendido a ver o mundo como os egípcios viam. Eles tinham adorado a natureza, eles tinham perdido o conceito de Deus. Quando Moisés foi lá dizer para eles, o Deus dos seus pais me mandou aqui, quem é esse Deus? Os israelitas foram, durante 400 anos, reorientados a pensar de uma maneira diferente daquela de Abraão, Isaque e Jacó. Então, era preciso que eles tivessem por escrito, um relato por escrito, da origem da fé deles, como tudo começou, quem é Deus, a aliança de Deus com os seus pais, as promessas que Deus tinha feito para eles, a lei de Deus. Era preciso dar tudo isso. Reorientar a visão daquele povo. Segundo, Moisés quer explicar a origem de certas leis que com certeza pareceriam muito estranhas para aquele povo que tinha passado tanto tempo no Egito. Por exemplo, por que guardar o sábado? Nós vamos ler, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ou por que ser fiel no casamento? Porque Deus só criou um homem e só criou uma mulher. Não criou 2 homens e uma mulher, nem uma mulher e 2 homens. Ele criou o primeiro casal. Então, essa é a razão pela qual não adulterarás. Por que tem pena de morte? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus zela pela vida. Deus é pró-vida. Deus é pró-vida. Por que é proibido adorar Deus através de imagens? Nós, durante 400 anos, adoramos lá no Egito através de imagens. Por que agora essa proibição? Porque Deus é espírito, Ele não é a natureza. Ele já existia antes de tudo que há. Ele é que criou todas as coisas. Você não pode adorar a natureza em vez de adorar o Criador. Então, a origem de todas as leis está no livro de Gênesis. Por que é que Deus deu essas leis? Qual o sentido delas? Qual o propósito delas? E também havia uma outra questão que era importante. Qual é a base moral para a gente invadir essa terra, matar esse povo e tomar conta dessa terra? Nós vamos saquear esse povo. São 7 nações que estão em Canaã. E Deus está mandando que a gente vá lá, destrua essas nações e se aposse da terra deles, da riqueza deles, das vinhas. Por que isso? Resposta: porque Deus criou a terra. Ele criou tudo o que existe, portanto Ele dá a quem Ele quer. Ele pode fazer da terra o que Ele quiser. Por isso Ele está dando a vocês essa terra. É dele para Ele dar a quem quiser. A escritura do universo está na mão de Deus. Ele dá a quem Ele quer.
E além do mais, como ele é o criador do homem, e porque o homem caiu, Deus se reserva o direito de julgar as nações, de castigar as nações, e vocês vão entrar como instrumento do juízo de Deus contra esses povos que se desviaram dele. Era preciso explicar aos israelitas qual é a base moral pela qual eles iam entrar ali naquela terra e destruir todas aquelas nações e tomar posse da terra deles. Era preciso mostrar também a superioridade de Deus aos deuses do Egito e aos deuses dos cananeus, os povos que habitavam naquela terra. Lá no Egito, os israelitas tinham adorado o Deus Sol, mas agora eles vão aprender que Deus criou o Sol. Deus criou o Sol. Deus é superior a todos os deuses do Egito e superior aos deuses que eles vão encontrar ali em Canaã, que são adorados por aqueles povos. Porque nós, eles poderiam perguntar, porque diante de tantas nações, o poderoso Egito, a grande Mesopotâmia, por que somente a nós Deus escolheu? E a resposta está no livro de Gênesis. Porque ele amou Abraão, ele chamou Abraão, escolheu Abraão de entre todos e disse, eu faço uma aliança contigo e com a tua descendência. Entende por que Gênesis é importante? Ele dá a base de tudo mais, ele explica tudo. E o povo precisava saber isso antes de entrar na terra prometida. Precisava saber que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e com seus descendentes, que Deus tinha prometido dar aquela terra. Há 400 anos atrás, Deus tinha prometido que aquela terra seria deles. Deus fez uma aliança que tinha condições que precisavam ser obedecidas e tinha também promessas, e a mais importante era de que deles viria aquele que seria o Salvador do mundo. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por isso que Moisés escreveu Gênesis. Por isso que ele escreveu antes de entrarem na terra prometida. Por isso que Gênesis está na Bíblia. Por isso que o nome é Como Tudo Começou. O início de tudo. Por isso que sem Gênesis o resto da Bíblia não faz sentido. Não faz sentido. A gente pergunta, né? Como é que Moisés soube de tudo isso? Quais foram as fontes que Moisés usou para escrever? Ele certamente não estava lá no início, né? Então como é que ele sabe que foram 7 dias? Como é que ele sabe a sequência? Ele não estava lá no jardim quando o homem caiu. Quais são as fontes de informação para Moisés ter escrito esse livro? Com certeza, em primeiro lugar, revelações diretas de Deus. O tempo todo, no Pentateuco, Moisés aparece como sendo aquele com quem Deus falava, como quem fala com seu amigo. Deus aparecia a Moisés e eles conversavam cara a cara, cara a cara. Então, quanta coisa Moisés não recebeu diretamente de Deus. Além disso, haviam as tradições orais que remontavam lá ao próprio Éden. Adão passou para os seus filhos, o que é que aconteceu? Que passaram para os seus filhos de geração em geração. Deus preservando até que chegasse em Moisés a tradição oral daquilo que tinha acontecido lá no início, o testemunho ocular de quem esteve lá, Adão e Eva, até chegar a Moisés. Já tinha algumas fontes escritas, inclusive, que circulavam com algumas dessas histórias. Nós lemos no Pentateuco menção ao livro dos justos. Livro dos justos. Que livro é esse? A gente não tem ideia, mas é uma fonte escrita que talvez foi usada por Moisés para compor o Pentateuco e que remonta lá ao começo. É verdade que havia relatos da criação entre outros povos. Nós sabemos disso. Além do livro de Gênesis, você encontra relato entre os sumérios, você encontra relatos babilônicos e dos egípcios a respeito de como tudo começou, de como as coisas tiveram origem. E Moisés era versado em toda a sabedoria e toda a ciência do Egito. Nos diz lá o livro de Êxodo. Ele foi criado na corte de Faraó. Ele tinha acesso a todas essas cosmogonias, é o nome que a gente dá, a origem dos céus, ou teogonias, a origem dos deuses. Isso era comum naqueles povos. Moisés tinha acesso a tudo isso. E é interessante que essas histórias, né, elas falam sempre de que no começo era um caos primitivo. As águas e as trevas sempre existiram e os deuses brigavam entre si. Tinha um deus que era o deus principal que queria manter ordem, mas os subdeuses viviam brigando, era uma confusão. Que diferença, se você um dia tiver a oportunidade, leia o relato das teogonias ou cosmogonias dos pagãos, descrevendo como é que tudo começou e compare com o relato de Gênesis. Você vai ver que diferença marcante. O que nós temos aqui é o relato verdadeiro que foi preservado por Deus de como tudo começou. Deus, através da descendência de Sete, uma vez que Abel morreu, da descendência de Sete, Deus veio preservando via Noé e até chegar em Moisés, que relatou e que serve de base, então, para o livro de Gênesis que nós temos aqui. Então, estas são algumas questões iniciais a respeito do livro de Gênesis. Elas são importantes porque nos dão o quadro maior e vão nos ajudar a entender algumas das coisas que nós encontramos aqui nesses capítulos iniciais.